Muito bom dia a todos que nos acompanham diretamente aqui do podcast Mesa de Debate de Tudo Um Pouco. André Bom Tempo hoje numa live com o Sérgio Araújo, ele que está candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores e vai poder falar um pouco mais sobre suas ideias, seus projetos, propostas. E como de praxe, sempre deixamos aqui inicialmente o próprio entrevistado falar mais sobre ele, fazer as suas considerações iniciais, se apresentar. Então, passo a bola aí para você, Sérgio, para poder primeiramente falar um pouco de você e depois a gente começa a entrevista propriamente. Perfeito, André. Primeiramente, cumprimentá-lo, né, e agradecer pelo convite, cumprimentar toda a audiência do canal Podcast Mesa de Debate. Foi com grata satisfação que recebemos o convite do Guilherme, e ficamos mais felizes ainda em saber que ele é um São Paulino, daqueles que vestem a camisa mesmo, né? Então, é muita alegria poder trocar ideias, né, com vocês aí direto de São José dos Campos, São Paulo, uma bênção muito grande. Então, agradeço de coração pela oportunidade, tenho certeza que esse nosso momento será um momento de muito proveitoso, né, para nós, para o eleitorado da nossa cidade, Barcarena, no estado do Pará, e a gente vai poder contribuir com o debate da melhor maneira possível. André, como você já me apresentou, né, eu me chamo Sérgio Araújo, Sérgio Costa Araújo, eu sou o 10º de 13 irmãos, tenho 54 anos, sou casado com a Gabriela, minha companheira de longa data, minha parceira de corrida de rua, de atletismo. Eu morei em São Paulo, uma curiosidade para você, morei em São Paulo de 87 a 91, mais precisamente na cidade de Mairinque, num distrito chamado Distrito de Alumínio, que hoje é a cidade de Alumínio, onde fica a Companhia Brasileira de Alumínio CBA, do Grupo Votorantim. Então, eu vivi em São Paulo nesse período, foi um período muito importante na minha vida, no qual eu pude fazer um curso técnico de metalurgia, né, e no qual eu pude conhecer de perto o movimento sindical, né? Naquela época, o movimento sindical era muito importante na vida do trabalhador. Mas o meu sonho, André, era fazer um curso técnico e retornar para o norte, no caso, né? Eu sou piauiense de nascimento e eu já entrei no curso de metalurgia com aquela vontade de ingressar numa grande empresa, mas para o lado de cá. E eu vim para o Pará, em 91. E desde 1991 estou aqui na cidade de Barcarena, na empresa onde eu trabalhei, Elbras, que também é talvez a maior metalúrgica do Brasil hoje. Ela fica sediada aqui no distrito de Murucupi, e nessa empresa eu pude trabalhar como operador de forno, operador de produção, operador técnico de produção e técnico de segurança do trabalho. E nessa trajetória, envolvido com as leis relacionadas à segurança do trabalho, a gente conseguiu também ser motivado, incentivado, apoiado a cursar a faculdade de Direito. E a gente conseguiu ingressar numa instituição muito renomada aqui no Pará, a UNAM, a Universidade da Amazônia, e conseguimos formar em Direito, sendo que em 2010 nós fomos diplomados e em 2011 nós abrimos o escritório de advocacia SCA Advogados aqui na Vila dos Cabanos, no núcleo urbano, que na verdade foi construído especificamente no primeiro momento para abrigar os trabalhadores dessa indústria, né? E hoje é uma cidade aberta. Então a gente já está aqui no nosso escritório na especialidade de Direito do Trabalho, também com 2 sócias na área de família, consumidor e previdenciário, desde 2011, sempre com um olhar muito carinhoso, muito respeitoso, muito atento ao clamor do trabalhador da nossa cidade. Então, esse é um resumo, né, de quem é o Sérgio Araújo, do que a gente tem feito na nossa vida, e a gente precisa efetivamente ter a compreensão de que esse momento é um momento fundamental para que a classe trabalhadora se envolva
no debate político, para que possa ter representantes efetivos nas câmaras de vereadores e nas chefias dos poderes executivos dos municípios, né? Porque sem representatividade o trabalhador vai continuar sofrendo na mão dos representantes do capital, que muitas das vezes são capturados, são até trabalhadores humildes, mas são capturados pelos donos do capital e terminam tendo que vender, né, a retórica do capitalista, da história da meritocracia, e aí entra a história dos Pablos Marçais da vida e por aí vai. Então, inicialmente, eu gostaria de deixar essa mensagem aqui e estou à sua disposição, André. Maravilha, Sérgio. Você já se apresentou bem aí, né? Explicou, entre outras coisas, um pouco do seu passado e também presente na luta sindical, questão metalúrgica, e aproveitando até esse ensejo, como você vê a situação atualmente do trabalhador, da trabalhadora, né, dos trabalhadores brasileiros e localmente, né, como candidato a vereador, o que pode fazer pelo trabalhador de modo geral, né? Provocante esse seu questionamento, viu, André? A gente viveu dos anos de 2010, mais ou menos, né? E, de repente, nós passamos por aquele momento de vamos dizer assim, de fortalecimento do revanchismo político, né, a partir das condutas do Aécio Neves, do presidente da Câmara, né, eu esqueci o nome, aquele político sujo, mais sujo que talvez tenha passado por lá, e aí veio toda aquela derrocada, né, André, com o impeachment da Dilma, com o fortalecimento do fascismo no nosso país, e com isso, meu amigo, veio todo tipo de retirada de direito trabalhista e social, e a classe trabalhadora sofreu demais nesse período. Foi de forma muito covardemente atacada nos seus direitos, né? E isso também refletiu nos sindicatos, né? Onde muitas das pessoas que estavam no alto escalão do poder no nosso país tinham por sonho, por desejo, por objetivo, não só acabar o Partido dos Trabalhadores, que é um dos partidos mais importantes na luta da classe trabalhadora, mas não é o único, mas também acabar com o sindicalismo no nosso país. Então, tudo isso veio na esteira de um fascismo que tentava se impor e se estabelecer no Brasil por longos anos, graças a Deus não conseguiu, mas para que eles pudessem ter sucesso, atacar os direitos trabalhistas e sociais e enfraquecer os sindicatos era a meta principal nesse campo de tirar direitos do trabalhador. E graças a Deus o povo entendeu, André, que não dava para dar mais chance para o azar do que foi dado. Nós vivemos a tempestade perfeita nos anos de 2019 a 2022, porque além de um governo sem empatia nenhuma pela classe trabalhadora, estou falando do governo central, do governo federal, nós tivemos a pandemia da Covid, né, que veio para desgraçar ainda mais quem dependia de salário. E a gente sabe que a massa salarial brasileira é de um salário mínimo a um salário e meio, a massa dos trabalhadores. Então, foi quem mais sofreu nesse período. E a retirada de dinheiro era como é que eu posso dizer? Me foge a palavra, mas era uma coisa totalmente vergonhosa de pregar ter emprego sem direito ou brigar por direito sem emprego. Então, isso tudo veio a enfraquecer o movimento dos trabalhadores. E, como eu falei, o trabalhador entendeu e não deixou que essa política, não só em relação ao trabalho e emprego, mas em relação a tudo no nosso país, fosse continuada, né? Aqui na nossa cidade, André, para você ter ideia, mesmo lá em 2018, o Haddad perdendo no âmbito nacional, aqui em Barcarena ele ganhou com mais de 66% dos votos. Foi uma goleada, uma lapada muito grande, né, que o campo progressista deu nos fascistas. E em 2022 não foi muito diferente. O presidente Lula, com todo aquele ataque, venceu com mais de 64% dos votos. Então, nós vivemos numa cidade progressista que, paradoxalmente, não tem vereador progressista. Acredite. Enquanto a gente consegue, no âmbito nacional, ter mais de 64%
da intenção, não, dos votos, né, do eleitorado, da preferência do eleitorado, quando a debate é no âmbito municipal, a gente não consegue eleger vereador. E, lógico, tem fatores que, se der tempo, a gente pode aprofundar um pouquinho mais ainda hoje, mas, voltando para a questão principal, o que fazer em relação à classe trabalhadora em Barcarena? Barcarena, André, é uma cidade bem privilegiada, no sentido de que nós temos aqui na nossa costa um rio chamado Rio Pará. É um rio que, eu não me recordo exatamente qual a largura dele, mas aqui é da nossa praia do Caripi, a gente vê a Ilha do Marajó. Eu creio que dê bem mais de 15 quilômetros de largura do rio nesse ponto. E nesse ponto do rio, a gente tem calado para atracar navio, os maiores navios do mundo, né? Então, daqui sai produção agropecuária, soja, arroz, grãos em geral, sai alumínio da nossa produção da Albras, empresa onde eu trabalhei, sai a alumina, que é a matéria-prima para a produção do alumínio, que também é produzido nessa cidade. Então, é uma cidade que tem um polo industrial muito forte, muito forte. Porém, e se eu estiver falando muito, André, você me interrompe para acrescentar alguma pergunta, tá? Tranquilo. Só que Barcarena, ela tem uma condição sui generis. Por quê? Porque Barcarena, ela, até os meados dos anos 70, ela era uma cidade eminentemente agrícola, uma cidade que vivia da agricultura e da pecuária, até que se descobriu esse potencial de trazer a bauxita de Oriximiná, né, de outras cidades no centro e sul do Pará, para ser processada aqui, para ser exportada. E aí, com esse polo industrial que nasceu no final dos anos 70, inclusive foi criada uma companhia federal para administrar esse polo, a Codebar, chamada Companhia de Desenvolvimento de Barcarena. Foi criada por uma lei federal. E essa lei federal gerou uma série de benefícios para quem quisesse se implantar nessa região. Isso, legal, trouxe progresso e a gente vive um progresso muito grande economicamente. Porém, não tivemos ou não tiveram o mesmo cuidado com as famílias que viviam nos sítios, nas suas áreas agrícolas, que foram desalojadas naquele período para a implantação do polo industrial. Essas famílias foram realocadas para outros pontos da cidade, mas não tiveram cuidado de entregar o título definitivo. E hoje a nossa cidade, André, ela vive um problema gravíssimo de conflito agrícola, que só não é pior porque a gente não esqueceu ainda toda aquela situação da curva da morte lá em Eldorado dos Carajás, você deve se recordar, que foi a maior chacina que ocorreu contra os agricultores do Brasil, não só do Pará, mas do Brasil. Então, internacionalmente conhecida essa chacina. Talvez por isso a gente não esteja vivendo algo parecido aqui no nosso município. Mas nós vivemos um clima de muita instabilidade nessa questão agrícola, nessa questão da titulação de terra, porque se o núcleo urbano, de onde eu estou falando com você, é uma área totalmente titulada, em volta desse núcleo urbano, que foi criado para atender os empregados da fábrica nos anos 80, são dezenas de bairros que nasceram nesses últimos 30 anos, que não tem titulação, que não tem infraestrutura adequada, e aí você imagina o tipo de problema que pode surgir dessa realidade. Então, é um polo industrial muito importante, que gera muito emprego, mas a gente tem um debate pesado aqui, porque muitas das empresas têm, que vêm de fora, trazem trabalhadores de fora. E uma das alegações, que é totalmente, a nosso ver, de quem conhece a realidade dessas fábricas, é uma alegação injusta e desonesta, de que nós não temos mão de obra qualificada. Ora, André, se quem constrói um carro não tem potencial para fazer a manutenção do carro, alguma coisa está errada, concorda comigo? Então, essa é a triste realidade de muitos profissionais aqui na nossa cidade. Por outro lado, André, não menos grave do que essa situação é a gente ter, por exemplo, em obras da prefeitura, contratadas pela prefeitura municipal, ter trabalhador sem carteira assinada, trabalhando em altura, trabalhando exposto a choque elétrico, a queimadura, a explosão, a inalação de poeiras e gases. Então, esse tipo de situação que é precária, que é insatisfatória, em pleno século XXI está acontecendo aqui debaixo da nossa barba. Eu não tenho barba, mas é aqui que está acontecendo. E assim, como cidadão, como advogado militante, a gente faz o embate, mas é como cidadão. Como advogado, eu defendo o interesse dos meus clientes, mas se
for a vontade de Deus e o eleitor entender, e a gente chega lá, a gente vai ter um membro do Poder Legislativo com voz e vez para representar essa camada da população que não se sente representada hoje. Então, a gente tem graves problemas relacionados a emprego e trabalho, geração de renda, entre outros. Só para encerrar esse tópico aqui, André, sem querer dar a última palavra, claro, Barcarena, só para comparar com São José dos Campos, a gente tem um PIB parecido com São José dos Campos, um pouco menor, mas não muito distante. Porém, São José dos Campos tem um PIB, tem um IDH acima de 800 e Barcarena tem um IDH perto de 600, de 0,600. É mediano, né? E por que é mediano? Porque o que são os critérios para avaliação do IDH? Saúde, educação e economia, né? A nossa economia vai muito bem, obrigado. A cidade, o orçamento para 2024, para uma cidade de menos de 140 mil habitantes, é quase de 1 bilhão. É muito dinheiro, tá? Só que, por algum motivo, esse dinheiro, a gente não vê, eu, enquanto cidadão, não vejo esse dinheiro, esse recurso público, chegar nas camadas mais pobres da população através de obras e serviços que satisfaçam de verdade. E os outros critérios? Se a economia está bem, eu acho que a economia que joga o IDH para 600, um pouquinho acima de 600, a saúde e a educação do município vai muito mal. Hoje, quem chega na UPA, né, Unidade de Pronto Atendimento, por exemplo, a gente recebe fotos de famílias, a gente não publica, claro, porque a nossa campanha é uma campanha propositiva, não é uma campanha para criar nenhum tipo de transtorno maior. Mas a gente fala, né? As pessoas têm que levar lençol de casa. Quem não tem dinheiro para levar um lençol, condições de levar um lençol, fica naquele papelzinho fino que o pessoal usa nos laboratórios quando vão fazer exames, né? Aquela folhinha fina que o pessoal coloca na maca lá para você deitar, fazer um exame qualquer e depois tira. Então, essa é uma realidade da saúde do município. Isso tem que mudar. O município tem recurso para resolver isso. O outro critério importante para a questão do IDH é a educação. E o que ocorre na educação do município? A gente tem boas escolas, estão construindo escolas modernas, mas não tem um bom planejamento e, a meu ver, não tem a empatia necessária com os alunos, principalmente os menores, né, a criança e adolescente. Por exemplo, hoje no município, nós temos uma realidade muito estranha. Nós temos um ginásio de esportes de primeiro mundo, ginásio poliesportivo, e ao lado desse ginásio, nós temos um supermercado, um prédio de um supermercado que não servia mais para ser supermercado, que está servindo de escola municipal, porque a escola municipal iniciaram uma reforma em pleno ano letivo. Então, essas questões são questões que não coincidem com a realidade que deveria ter um município que não tem problema financeiro. O problema de Barcarena não é recurso, o problema de Barcarena é a gestão desse recurso, que precisa ter, além de empatia, precisa ter muito mais qualidade para chegar o serviço onde precisa, tá, André? Me desculpa se eu me alonguei muito nesse tema, André, mas é muito palpitante esse tema para nós, tá? Eu sei que você perguntou somente sobre o trabalhador, mas é que tudo está envolvido nesse contexto. Não, perfeitamente, realmente está tudo envolvido, e você falou muito dessa questão... Seu microfone está desligado, André, eu acho. Você falou muito dessa questão financeira, né? Como tá ouvindo? Eu acho que seu microfone está desligado, André. Espera aí. Eu não estou conseguindo te ouvir. Consegue ouvir? Tá me ouvindo? Eu não estou conseguindo te ouvir, André. Não tá ouvindo? Ué. O microfone tá normal. Eu continuo sem te ouvir, André. Não sei o que aconteceu. Estranho. Eu acho que houve algum problema aqui no meu... Eu estou ao vivo, tá, mas eu não estou conseguindo te ouvir aqui. As pessoas que estão nos assistindo aqui estão dando ok, que estão nos ouvindo bem, mas eu não estou conseguindo te ouvir, André. Eu vou tentar ligar o microfone aqui do computador.
E, André, eu vou te ouvir aqui pelo computador, André, tá? Eu vou tentar até que seja resolvido esse problema técnico, tá? André, eu vou te ouvir aqui pelo computador, André, tá? Eu vou tentar até que seja resolvido esse problema técnico, tá? Sérgio? Agora voltou. Melhorou agora, né? Nada como reiniciar aqui para a gente poder conseguir acompanhar. Ouvi aí suas colocações, né? Como você estava falando, realmente tudo está vinculado, né? Uma pergunta não consegue ser desalocada, né? Deslocada da outra. Aí, aproveitando, você falou aí bastante sobre essa questão da prefeitura, contratação de funcionários e a questão também financeira. E isso é muito importante porque, como vereador, você vai ter todo esse trabalho de ter que fiscalizar, apontar os erros, verificar como que a prefeitura está cuidando do orçamento. Aí até aproveitar para abrir aí o espaço para você falar um pouco mais disso, né? Que é uma das funções primordiais do vereador, né? Perfeito. Como eu falei, o orçamento de Barcarena é um dos mais privilegiados do Estado. Nós temos orçamento para 2024, desculpa, acima de 923 milhões, né? Então, é um orçamento considerável. Hoje, Barcarena tem a quinta arrecadação do Estado do Pará, a quinta maior do Estado do Pará. E nós somos a 42ª em saúde, em educação, ou seja, é incompatível. Alguma coisa está errada, né? Então, como vereador, se for a vontade de Deus, se o eleitor entender que a gente merece uma oportunidade para representá-los, a nossa ideia, André, é debruçar, fazer o papel do vereador, fiscalizar, né? É comum a gente ter placa de obra, por exemplo, aqui ao lado temos uma obra de uma praça de 2.600.000, acima de 2.600.000, né? E de repente essa placa, a chuva derruba, a placa tal, e ninguém fala mais de quanto custou essa obra. Não se trata aqui de duvidar da honestidade de quem está administrando o recurso público, de jeito nenhum. O que se trata aqui é de fazer o papel do vereador. O vereador tem que cuidar disso. Ele tem que dar resposta. Assim como o Poder Executivo, o Poder Legislativo tem que dar resposta para a sociedade. Nós não aceitamos como normal termos o quinto PIB do Estado, termos a quinta arrecadação do Estado, o orçamento do Estado, e sermos a 42ª saúde do município, a 49ª educação do município. É incompatível isso. Então, a gente tem que dar uma resposta para a população. Como é que está sendo usado? Por que está faltando remédio, medicamento, equipamento na UPA? Aqui nessa cidade é comum, André, o cidadão sofrer um acidente, seja de trabalho, seja doméstico, seja no trânsito, e fraturar uma parte do corpo, e o raio-x ser feito depois de uma semana ou duas. É uma coisa inimaginável. Um idoso cai, porque é idoso, e o idoso cai mais do que o jovem, naturalmente, né? Não era para acontecer, mas acontece, e fratura uma costela, fica sofrendo por dias, né? Até ter o tratamento adequado, até ter o raio-x para descobrir exatamente qual costela que fraturou, quantas costelas, por exemplo. Então, esse tipo de coisa é incompatível. Então, o vereador precisa pegar esse orçamento, abrir ali a planilha, sentar com os secretários e me mostra onde que está indo isso, porque a gente está precisando disso de urgência. Então, é esse o nosso papel, e é isso que a gente quer fazer. Hoje, nós temos aqui no município, eu acredito que sejam só 3, né, candidatos a prefeito. O atual, que está tentando a reeleição, o Zezinho Baratão, o atual se chama Renato Ogal, atual prefeito, o Zezinho Baratão e o Luiz Leão, que é o candidato do Partido dos Trabalhadores, né? Então, é importante a gente saber quem vai administrar e trabalhar para que essa pessoa administre pelo bem comum de fato, mas não é o bem comum só na cabeça deles, tem que estar na cabeça das pessoas. E na cabeça das pessoas é que esse recurso está sendo mal utilizado. O nosso orçamento, como eu falei, estou sendo redundante, porque é um fato, é um orçamento invejável. No entanto, André, o nosso transporte público é sucateado. Nós temos um problema grave aqui em Barcarena, André. Barcarena é uma cidade especial em todos os sentidos.
É uma cidade que fica próximo, rodeada de rios, né? Tem grandes ilhas, por isso ela é dividida em 5 regiões. Região das ilhas, região sede, onde fica os poderes do município, prefeitura, câmara e poder judiciário. Nós temos o distrito de Vila do Conde, que é um dos distritos mais antigos da cidade, que abriga a grande parte do polo industrial. Nós temos o distrito de Murucupi, que é onde nós estamos agora, e temos o distrito de Estradas. São 5 grandes distritos. E cada distrito tem necessidades que coincidem, mas tem necessidades totalmente diferentes. E uma das necessidades que coincidem é o transporte. O transporte público em Barcarena é de uma qualidade muito ruim. Não vou dizer que é a pior qualidade. Eu seria injusto se eu falasse isso, porque existe esforço também das cooperativas em fazer um bom trabalho. Mas quando eu falo é ruim, porque o agente público ele tem que fazer a diferença nisso. A Câmara tem que legislar para que a gente tenha ônibus modernos, para que a população tenha ônibus com ar-condicionado, para que os ônibus sejam trocados de 5 em 5 anos e não de 20 em 20 anos, como acontece hoje. Então, nós temos que trabalhar essa questão porque favorece a todo mundo. Temos uma outra questão aqui, André, a gente está em linha reta a 15 quilômetros de Belém, mais ou menos. Imagina, né? 15 quilômetros da capital do estado que tem toda a estrutura. Entretanto, para a gente chegar até Belém pela via fluvial, demora mais de 1h30, às vezes 2 horas. Por quê? São barcos antigos, são estruturas quase que sucateadas. Também eu não vou usar sucateada porque seria injusto também. E eu não sei qual o tamanho do esforço dos donos das embarcações, das empresas que fazem o transporte. Mas, repito, se houver empatia, se houver ação efetiva do poder público, Barcarena pode mudar de patamar também no transporte, porque isso depende de orçamento, depende de incentivo, e Barcarena pode fazer isso. Então, o vereador comprometido vai trabalhar para que cada pasta seja eficiente na prestação do serviço, seja eficiente para gastar o recurso público. E é esse o nosso propósito, viu, André? Graças a Deus, a nossa vida, enquanto trabalhador, enquanto advogado, enquanto cidadão, tem sido dedicada a fazer as coisas com honestidade, com transparência, e no poder público jamais seria diferente. A gente vai ter, se a população entender que a gente merece a oportunidade, vai ter alguém comprometido de verdade com a vida das pessoas. Maravilha. Sérgio, vou apresentar aqui algumas pessoas que estão nos acompanhando, entre elas aí o Gilvandro, Voltou perdão. O problema, André. Voltou aquele problema. Voltou? Continua sem ouvir? Eu só ouvi até você falar o meu nome. Muito estranho. Não estou te ouvindo até. O pessoal falou que está normal aqui. Deixa eu... Eu continuo sem te ouvir, André. André saiu, acho que ele vai voltar. Deve ser a conexão da internet. Minha? Parece que o vídeo não está aparecendo. Tá, mano, na minha frente aqui. Opa, melhorou, Sérgio? Voltou, André. Agora voltou aqui. Apresentar algumas pessoas que estão nos acompanhando, né? Gilvandro, também a Marli Rocha, assistindo aqui, acompanhando a entrevista de hoje. Também temos o Sérgio Freire e a Gabriela Rocha, todas essas falas aí registradas na nossa live. E lembrando que mais tarde a entrevista estará disponível no canal do YouTube, o podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. E para darmos continuidade aqui, você falou um tópico interessante, que a cidade não tem vereadores do campo progressista, vereadores aí que pensem mais essa questão relativa aí à situação dos trabalhadores, né, olhem por uma outra via.
Fala um pouco, então, sobre a situação da Câmara na sua cidade e, claro, como vocês estão empenhados em mudar isso nessa campanha. Perfeito. André, a bem da verdade, só fazendo aqui um reparo, né? Eu falei que não tem vereadores do campo progressista porque os partidos pelos quais eles se elegeram não são do nosso campo. Mas alguns até, vamos dizer assim, surgiram politicamente no campo progressista e depois, por algum motivo, mudaram de partido, motivos políticos e pessoais que não cabe a gente entrar, né, para debater isso. Mas é um fato em Barcarena, né? Barcarena, como eu te falei, ela vive conflitos por titulação de terra, temos várias áreas em litígio entre empresas e população, entre população e população, entre empresários e pessoas sem terra. Então, é uma situação que precisa de uma ação efetiva do Poder Legislativo Municipal. A gente sabe que esse tipo de tema não é fácil, não é tranquilo, né? Boa parte da área da nossa cidade é área federal, é o INCRA que comanda essa área, mas a gente sabe que um vereador dedicado, ele pode interagir com os deputados estaduais, pode não, ele deve interagir com os deputados estaduais, com os deputados federais, ir a Brasília, se preciso, dedicadamente para tentar resolver esse problema. São pessoas que moram no mesmo local há 40 anos e não têm o registro do imóvel. Então, são questões que precisam ser trabalhadas a partir do Poder Legislativo Municipal. Não é a Assembleia Legislativa Estadual que vai resolver esse problema para nós, não é o Congresso Nacional que vai resolver. Somos nós que temos que dar a solução. Então, é importante que a Câmara de Vereadores tenha alguém para levantar esse debate. Porque a impressão que eu tenho, André, e aí é minha impressão, que os 15 vereadores, eles tentam agradar o prefeito nas suas atitudes diárias. Né? Para você ter ideia, hoje, dos 15 vereadores da nossa cidade, 16 são da base do prefeito, só para você ter ideia. Então, não existe oposição, não existe uma voz que diga alto lá, vamos olhar para cá, vamos nos dedicar a isso. Hoje, por exemplo, eu dei uma olhada na produção legislativa da Câmara de Vereadores de Barcarena e a gente tem, hoje é dia 24 de setembro, até mês passado, agosto, aqui, André, olha, 5 leis municipais aprovadas. O resto é tudo portaria de alguma autoridade municipal ou decreto do prefeito. Né? E dessas leis, né, tem lei tendente a tornar de utilidade pública uma instituição, mas tem lei também, que essa eu já não tenho certeza se é desse ano, porque eu não achei essa lei especificamente, mas é provável que seja, que foi a troca de uma rua, aliás, de uma avenida, o nome de uma avenida. Olha só, vou te contar uma história aqui para você ver o contexto daquilo que a gente entende que é papel do vereador também, mas não pode se resumir ou se reduzir a isso. Aqui no Pará, André, você com certeza sabe que no Brasil nós tivemos 5 grandes batalhas, né, após a independência, por conta daquela subserviência à coroa portuguesa. Uma das grandes foi lá no Rio Grande do Sul, a Farroupilha, né? Teve a Sabinada na Bahia, teve a Batalha do Genipapo no Piauí, eu te falei no início que eu sou piauiense de nascimento, eu acho que eu falei, e de vez em quando eu passo lá na frente do monumento, teve a Balaiada no Maranhão, e aqui no Pará teve a Cabanagem. A Cabanagem foi uma batalha liderada pelo povo, que não aceitava mais aquela condição, isso há 200 anos atrás praticamente, de fome, de miséria e de falta de oportunidade. Então, o nome se tornou cabanagem porque o grosso da revolta eram os cabanos, as pessoas que moravam em cabanas, próximo aos rios, nas ilhas, nas áreas ribeirinhas em geral. Então, essas pessoas que encamparam essa batalha, que compraram e que seguiram os líderes da época. Um dos líderes, tido até como um dos idealizadores da Batalha da Cabanagem, foi o Cônego Batista Campos, que inclusive tem uma praça famosíssima em Belém, talvez a segunda praça mais importante da capital do estado, né? E esse guerreiro cabano, ele morreu aqui em Barcarena. Os restos mortais dele estão numa igreja histórica, que até hoje não foi tombada pelo patrimônio histórico, que fica a menos de 10 quilômetros daqui. E esse herói cabano dava nome a uma avenida muito importante. E os nossos vereadores, por unanimidade, 15-0, resolveram trocar o nome, colocando como Avenida Antônio Carlos Vilaça. Antônio Carlos Vilaça foi um prefeito excelente que nós tivemos aqui na cidade há
há 12 anos, né, ele foi eleito, teve um mandato completo, no segundo ele faleceu mais ou menos no meio do mandato. E foi um prefeito muito bom, aproveitou aquela época da Dilma investindo em unidade básica de saúde, escola, e veio muito recurso para a cidade, ele usou muito bem em favor do povo. Só que ele morreu no meio do mandato. E ficou a lenda de que se o Villaça fosse vivo até hoje, o Barcarena estaria em outro patamar. E aí, esse ano foi inaugurado um grande ginásio de esporte, que eu já fiz referência, que ao lado desse grande ginásio, que é de primeiro mundo, tem uma escola improvisada num prédio antigo de supermercado, e esse ginásio foi batizado Poliesportivo Antônio Carlos Villaça. Mas não satisfeito com isso, tiraram o nome da Avenida Cônego Batista Campos, Herói Cabano, e colocaram Antônio Carlos Villaça. Homenagem merecida ao Villaça, mas poderia ser em outro lugar e respeitar a história da cabanagem, a história dessa cidade. Então, são esses aspectos, André, só para te mostrar o mínimo que a gente tem que combater aqui nessa cidade. Um outro exemplo que eu vou te dar, André, de que como o vereador atuante pode fazer a diferença na vida das pessoas, e aí entra a questão do viés ideológico mesmo. Semana passada eu assisti um podcast aqui em Barcarena, Cabano Cast, vou até homenagear os caras aqui falando o nome do podcast deles. Só que no podcast teve um momento lá que eu fiquei triste, preocupado, né? Que foi o seguinte, um dos entrevistadores, e eu só assisti porque a entrevista era o presidente da ordem da nossa cidade, da Ordem dos Advogados, que também é procurador-geral do município, né? Um cara que eu respeito muito, que eu estimo demais, uma autoridade intelectual e jurídica muito grande, um cara que eu respeito muito. Mas na entrevista, um dos entrevistadores, que é um cara também que eu tenho carinho, né, meu amigo pessoal, mas eu enxergo ele falou o seguinte, quando ele estava chegando aqui na próxima Avenida Antônio Carlos Villaça e tal, ele viu uma clareira se abrir. Né? Tá me ouvindo bem, André? Estou acompanhando aí. Tá. Uma área de mata. E aí ele imaginou que fosse um grande empreendimento chegando na cidade. Só que quando ele chegou perto, viu que eram invasores. Né? E aí deu para perceber, eu posso estar equivocado, mas deu para perceber que se fosse um grande empreendimento chegando, tudo bem, pode desmatar, mas o trabalhador sem terra não pode entrar naquela terra. Está entendendo? Então, esse tipo de questão precisa ter alguém para debater, para trazer à tona. A gente tem que ter o viés ideológico de que a área pública é do povo. Por outro lado, tem grandes empreiteiros aqui, grandes empresários, que pegam uma área lá qualquer e, de repente, está regularizado. Ou está construído. E ninguém passa para a mecânica para destruir. Então, isso também é papel do poder público, não de ir lá para parar para a mecânica, mas de legislar para que esses problemas sejam resolvidos. Né? Então, a gente precisa trabalhar essas questões lá na casa do povo, para que o povo não sofra aqui, para que o povo não tenha que enfrentar a polícia militar. É essa a questão, viu, André? Então, a gente chegando lá, a gente não vai entrar em confronto com ninguém. Né? Vão ser 15 vereadores. Para aprovar qualquer coisa, a gente sabe que tem que ter maioria. Mas vai ter muito diálogo, vai ter muita argumentação, vai ter muito debate com a população. Porque quem vai mudar isso, se mudar, não sou eu, é a população. E a gente tem esse firme propósito de defender o interesse das pessoas. Maravilha. E, Sérgio? André, de novo, falhou o áudio. Está falhando de novo? Só um momento aqui. Não sei. Você está me ouvindo bem, André? Eu te ouço bem aí. Eu não estou conseguindo te ouvir. O André saiu, ele vai já voltar. Mas continua ao vivo aqui. Continua com a comunicação aqui. Tem que ser rápido, Sérgio. Opa! Beleza, ouvindo. Muito legal. Maravilha. É só aproveitar agora, Sérgio, você tocou aí em muitos assuntos pertinentes, né? Realmente espero aí que todos escutem, acompanhem, façam aí a verificação da entrevista e possam conhecê-lo melhor, né? A gente sabe que não dá para falar tudo, né? Mas pelo menos acho que os pontos mais importantes aí você já destacou. Eu vou passar novamente, então, o microfone para você, Sérgio, para fazer as considerações finais, né? Nossa, André, pensei que a gente ia ficar aqui pelo menos 1 hora conversando.
Mas eu entendo, meu amigo. Eu sei que tempo de canal não é fácil e vocês têm muitas outras atividades, André. Corrido Mas aí, né? nesse momento de considerações finais, colocar que a gente tem uma outra frente, muitas outras frentes. Mas, por exemplo, a nossa juventude aqui, André, não tem oportunidades. Para você ter ideia, a nossa cidade, de quase 140 mil habitantes, nós não temos uma concha acústica, que é uma coisa simples para a autoridade pública fazer, onde a gente vai ter teatro, música, apresentações, porque o jovem tem criatividade. As pessoas estão ávidas por mostrar sua capacidade, seu conhecimento, mas precisa de ajuda. Né? Nós não temos um cinema nessa cidade, nós não temos um teatro nessa cidade. A proximidade de Belém serve até de desculpa, mas não justifica tudo. Eu acho que a gente pode ter coisas melhores nas nossas cidades, e isso tudo, de certa forma, é aquela nossa angústia. A omissão do poder público leva a esse tipo de coisa. Aqui em Barcarena a gente ainda tem esgoto a céu aberto, André. Não é possível. Com tudo, a COP está aí, daqui a 2 anos a gente vai ter a COP aqui em Belém, né? O Encontro Mundial do Clima, e a gente ainda está sofrendo aqui a 15 quilômetros de Belém com esse tipo de mazela. Então é importante que o poder público municipal tenha a sua atividade realizada com empatia. As pessoas precisam se sentir representadas por quem está lá. E esse momento é o momento para a população refletir, é o momento para a população tentar buscar alguém, conhecer a história de vida das pessoas, para ter certeza que vai ser representado. Logicamente que quem está lá, independente do que está fazendo, está representando a população, e se está lá é porque foi votado por uma grande maioria das pessoas que acreditam naquelas pessoas que estão lá. Mas tem que ver o resultado que o município está tendo. Tem que ver que leis foram aprovadas, que debates foram levados junto à comunidade para melhorar a vida das pessoas. E é esse o papel do Poder Legislativo, estar junto das pessoas, ouvir o clamor, procurar ajudar a melhorar essas questões. E Sérgio Araújo, se tiver a oportunidade de levar esse debate ao nível que a gente pretende levar, a gente fará isso com muito respeito, com muita responsabilidade, com muita empatia. Só para encerrar, André, que são 2 temas caros para nós. A gente sabe, se eu fosse falar aqui de tudo que a gente tem de anseio para brigar, para melhorar para as pessoas, 4 horas seria pouco. Mas a gente tem uma frente importante, que é o direito da pessoa deficiente. Ainda hoje falta professor, quando não falta professor, falta cuidador, e o pai e a mãe têm que ir para a briga, literalmente. Às vezes vira caso de polícia. É inadmissível isso. Um outro aspecto importante, André, e aí eu já vou encerrar, é a questão dos animais de rua. Nós não temos um centro de zoonoses na nossa cidade. Então, você deve estar percebendo a minha angústia, né? Porque o tempo está acabando e a gente tem muita coisa a falar. Mas o que for possível fazer, como uma voz do povo, como um cidadão que não aceita de braços cruzados o que está acontecendo, a gente vai fazer com muita dignidade e honradez em favor da população de Barcarena. Então, para encerrar, André, gostaria de agradecer imensamente, né, pela sua entrevista, pela sua paciência, pela tranquilidade que você passa para o seu entrevistado. Agradeço ao Guilherme também, diga a ele que eu sou São Paulino, que nem ele, que a gente está precisando ganhar títulos. Eu não sei qual é o teu time, mas eu acho que não é São Paulo não, que não te manifestou até agora. São Paulo também. Ô, Benção, então estamos em casa. Então, muito obrigado, viu, André? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe o canal, mesa de debate. E, como eu falei para o Guilherme, eu já me inscrevi semana passada e a gente vai continuar acompanhando o trabalho de vocês e, sempre que possível, curtindo para que esse canal cresça cada vez mais. Bom dia, obrigado a todos que estão nos assistindo e boa semana a todos. Maravilha. E pedimos aí, né, além do Sérgio também ter se inscrito, todos que estiverem nos acompanhando também se inscreverem, divulgarem aqui o material, a entrevista, fazerem a inscrição no canal e, claro, convidarem aí mais amigos, parentes, colegas para também fazerem a sua inscrição no canal, nos ajudarem a crescer cada vez mais. Sérgio, muito bom aí conhecê-lo, né? Ouvir suas propostas e espero que a população também possa ouvi-lo, né? Quem sabe aí dar uma chance nesse pleito de 2024. Finalizando então aqui nossos trabalhos, gente. Um ótimo dia para todos. Beijo no coração e tchau.